Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar esse nosso super curso de legislação de trânsito, no módulo aqui de resoluções do CONTRAN. Nós temos aí centenas e centenas de resolução, e essa aqui é uma resolução curtinha, uma resolução bastante pontual, que é a resolução 36. Né? Essa resolução 36 vem regulamentar os meios de sinalizações adequados no caso de imobilização de emergência. Bacana? Que está lá no artigo 46 do nosso código. Né? Então vem comigo, vamos direto na nossa resolução 36 de 21 de maio de 98. Estabelece a forma de sinalização de advertência para os veículos que, em situação de emergência, estiverem imobilizados no leito viário, conforme o artigo 46 do Código de Trânsito Brasileiro. Tá? Bacana, então isso aqui é a ementa da lei. Então qual que é o trabalho dessa resolução? Falar o que você tem que fazer num caso de imobilização de emergência no leito de uma via. Antes da gente ir para o artigo 1º, vamos voltar aqui no artigo 46. Artigo 46 do CTB, sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência na forma estabelecida pelo CONTRAN. Então vem comigo, né? Então vem comigo, vamos lá. Imobilização temporária. Vamos usar o mesmo exemplo que eu dei em sala de aula. Você está com o seu carro, com o seu veículo, né? E furou o pneu. Furou o pneu, você não pode continuar transitando com o pneu furado. Aí você consegue trocar o pneu com o carro andando? Não. Então, como você não pode trocar o pneu com o carro andando, lógico, você vai ter que fazer o quê? Uma imobilização, você vai ter que parar o carro para quê? Para fazer esse devido reparo. Ou seja, trata-se de um caso de imobilização temporária. Ponto. Vamos explicar um pouco mais para vocês. Quando você percebeu que o pneu furou, você olhou à sua direita, tá? À sua direita, e você viu um estacionamento. E você conseguiu adentrar nesse estacionamento. E aí, professor, você entrou no estacionamento. Então, neste caso, o artigo 46 não aplica à sua pessoa. Por quê? Porque você não está no leito viário. Então, esse dispositivo é só se o veículo estiver no leito viário. Ponto, né? Leito viário. É uma situação de emergência? Claro que é uma situação de emergência. Então está lá, pronto, né, é o caso. Agora vem o trabalho da resolução. Deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência na forma estabelecida pelo CONTRAN. Ou seja, o trabalho da resolução 36 é informar a todos os órgãos de trânsito e todos os usuários do sistema de trânsito que o que tem que fazer para atender à sinalização de advertência. Então, o que está composto essa sinalização de advertência? A gente já vai direto no artigo 1º. Né? O condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência, o pisca-alerta. Então, a sinalização de advertência começa por aqui. Número 1, pisca-alerta. Aí, você vai ligar, tá, o pisca-alerta, um botãozinho que fica lá no painel do carro, né? Lá no painel do carro, pisca-alerta. Lembrando, meus queridos alunos, né, eu gosto sempre de fazer essa ajuda à memória, a questão de luzes, na utilização de luzes em veículos, né, o pisca-alerta está previsto aqui no Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 40, inciso 1º, que nós temos o quê? 3 situações que são permitidas utilizar o quê? O pisca-alerta. Primeiro, nos casos de imobilização. Aí, imobilização. Segundo caso, nos casos de emergência. E, finalmente, nos casos regulamentados, né, na regulamentação da via. Pronto, ou seja, está aqui, mobilização e emergência, tem 2 casos aqui que você é permitido ligar o pisca-alerta. Ponto final. Segundo, providenciando a colocação do triângulo de sinalização. Então, segundo dispositivo de sinalização que você está imobilizado temporariamente é o famoso triângulo de sinalização, né? O triângulo de sinalização, equipamento obrigatório esse do veículo, né? Segundo a resolução aí, a resolução 14 do CONTRAN, você tem que ter isso aqui, ou equipamento similar.
Professor, esse ou equipamento similar, galhos de árvore, por exemplo, pode ser utilizado aí. O importante é que você tenha o quê? Que sinalizar aos usuários da via que naquele momento existe um carro imobilizado ali, com imobilização temporária, que está parado na via, no leito da via. Então está aqui. Professor, eu tenho que colocar esse triângulo, qual distância? 5 metros, 10 metros? Atenção, distância mínima de 30 metros, né? Então 30 metros, palavra importante, ó, mínima, né? Professor, posso colocar 40 metros? Pode colocar 40 metros, você pode ir sinalizando, tá certo? Com o quê? Com os galhos de árvore e também com o triângulo para, quanto maior, mais sinalização, mais seguro, melhor a direção defensiva, melhora a segurança de todos. Então, esse aqui são os dispositivos que regulam o artigo 46. Tem um parágrafo único? Tem. Não, parágrafo único, esse equipamento de sinalização, tá? Ele vai definir como que deve ser posto. O equipamento de sinalização, o triângulo ou os galhos, por exemplo, de emergência deverá ser instalado perpendicularmente. Professor, o que é algo perpendicular, né? Algo perpendicular onde tem um ângulo de 90 graus, ok? Do eixo da via em condição de boa visibilidade. Boa visibilidade, tem que colocar sempre boa visibilidade. Então você tem aqui o veículo, né? Aqui, né? O perpendicular, você vai fazer isso, ó, olha aqui, ó, tá? Então aqui, ó, você vai colocar esse cara aqui no mínimo 30 metros. Então isso que diz o parágrafo único, né? Puxa vida, professor, só isso, só isso. Então resolução aí boa, né? Rapidona, rápido, né? Eu queria que todas as resoluções fossem nesse padrão, né? Vem comigo, né? Parágrafo 2º, artigo 2º, essa resolução entra em vigor na data da sua publicação. Então tá aí para vocês aí, né? Exercício PRF CESP 2008, né, 2018, cargo de policial. Um veículo parado no leito da via pode atrapalhar o fluxo de veículos, além de possibilitar a ocorrência de acidentes. Por esse e outros motivos, o CTB prescreve as providências a serem tomadas para imediata sinalização de advertência, como estabelecida pelo CONTRAN. Acerca dessas providências, assinale a opção correta, né? Então vem comigo, vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui trata do quê? De imobilização temporária. A imobilização temporária do veículo está prevista onde? Lá no CTB, no seu artigo 46, né? E o artigo 46, ele remete a uma resolução específica do CONTRAN. E esta resolução do CONTRAN é a resolução número 36 de 98, né? Uma resoluçãozinha com 2 artigos. Então, com essa resoluçãozinha de 2 artigos, combinado com o artigo 46, você consegue acertar uma questão aí de um dos concursos mais concorridos do Brasil que cobram legislação de trânsito. Então, vem comigo, ele quer a opção correta, vamos analisar uma a uma. A imobilização do veículo no leito viário em situação de emergência deverá ser sinalizada imediatamente. Correto, ok, verdadeiro, né? Podendo o veículo bem sinalizado, permanecer na via por no máximo 1 hora. Errado, né? Por quê? Porque tanto, fazendo uma combinação dos entendimentos do 46 com a resolução 36, em nenhum momento ele fala de tempo, ele fala do mais breve possível, né? É o tempo necessário para você sair da situação de emergência. Então está errado porque não tem nada a ver com o máximo 1 hora, né? Questão errada. B. Na condição citada, o condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência, pisca-alerta, correto? Verdadeiro essa parte aqui, né? Aí você vai lá no artigo 40, inciso 5, para você vai saber a primeira situação, ok? E colocar o triângulo de sinalização, correto? Batou, né? Ou equipamento similar, previsto. Esse ou equipamento similar está no artigo, na resolução 36, preso junto ao para-choque traseiro do veículo, né? Está errado. Esse item aqui está errado. Por quê? Porque a resolução diz que tem que ser perpendicular ao eixo da pista, atrás do veículo, por no mínimo 30 metros, né? Então está errado o item B, né? Vem comigo aqui. Letra C. Na situação considerada, o equipamento de sinalização de emergência deverá ser instalado perpendicularmente ao eixo da via. Positivo, correto. Em condição de boa visibilidade. Ok, verdadeiro, né? Esse aqui é o dispositivo que está previsto no artigo 1º, parágrafo único
da resolução, que é essa aqui. Bacana, né? D. Na ausência do triângulo de segurança, a resolução referida indica a utilização de galhos vegetais para a sinalização. Está errado. Lá ele não fala da ausência, ele fala um ou outro, né? Então está errada essa questão aí. Então não tem nada, não faz referência nenhuma a galhos. Ônibus ou caminhões imobilizados temporariamente no leito viário devem usar pelo menos 2 triângulos para a sinalização dos veículos. Também não fala nada referente a isso. Uma questão como essa aqui, da 36, gabarito correto, letra C. Eu tenho certeza absoluta que o aluno que assistiu a nossa aula, tanto do Código de Trânsito Brasileiro, na nossa aula lá que a gente explica o artigo 46 e o 47, e assistiu também a aula da resolução 36, ele acertou essa questão. Gabarito, letra C. Finalizando essa aula curta, mas muito importante, né? Se Deus encheu a tua vida de obstáculos, é porque Ele acredita na tua capacidade de passar por cada um. Então é o seguinte, você nunca deve, gente, lamentar o obstáculo, porque o obstáculo sempre vai ser uma oportunidade de crescimento. E você tem a capacidade de superar esses obstáculos, né? Eu, particularmente, toda vez que eu me encontro com um desafio, com um obstáculo, eu encontro forças, né? Forças maiores aí para a gente superar isso. Bacana, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.